Hoje é 2 de novembro de 2020, são 10 horas e 20 minutos da manhã. É dia dos mortos. Nós vamos orar, sim, por todos eles. E aqueles de nós que não podem sair a visitar os idos também têm as suas orações para o que acontece à frente e aconteceu aos seus idos, aqueles que se foram. Independentemente disso, hoje é dia 2 de novembro de 2020 e é tempo de enfrentar o bicho, não nos termos em que o presidente da República coloca, nessa forma tresloucada, não, com as precauções de estilo, evitando aglomerações e quejando-os, mas nós precisamos desencravar a frialdade que nos pega nos ossos e precisamos enfrentar a vida. Não há outra solução nem para os chineses. O escriba errou outro dia, afirmou que havia 850 milhões de chineses. Não, há muito mais que isso. Há uns 2 bilhões de chineses enfrentando o resto do mundo com a determinação que lhes dá aquele par de olhos oblíquos. Eles estão lá trabalhando, sim. E o mundo está a fazê-lo com as precauções de estilo. À margem disso, o escriba ficou impressionado, sim, com a morte de Connery, o James Bond de todos os tempos. O escrevinhador vai fazer um vídeo no dia de amanhã com o correspondente londrino que tem, um advogado moço, esperto, inteligente, ávido de enfrentamento do futuro, e com vista à Europa toda. Amanhã o escriba vai fazer uma crônica com o moço Viana de Moraes, do lado de lá, na Inglaterra. E ontem morreu Connery, sim, o James Bond de todos os tempos, o espécime mais adequado à figura de heroicidade que todo homem gosta de ter. Connery morreu aos 91 anos, segundo a família, já voltado para a eternidade, porque não raciocinava mais. Nunca se sabe se o moribundo raciocina ou não. De repente ele apenas podia ou não conseguia expender aquilo que lhe passava pela mente. James Bond, Connery fez todos os papéis de herói que a Inglaterra poderia oferecer ao mundo, inclusive na luta contra a Rússia. Qual era o nome do filme? James Bond contra Moscou, qualquer coisa nesse sentido. Há uma disputa entre Bond
e o espião russo, ou seja, o representante do Putin, da espécie, do tempo, o Tesouro Inglês contra a Caixa Central Russa, as duas caixas, os dois tesouros em conflito num jogo de pife-pafe, ou coisa assemelhada. Que responsabilidade terrível. E Bond vence a cartada final, salva a Inglaterra daquele tempo, que precisava, sim, com muita certeza, de ter um outro James Bond agora para salvar a economia inglesa posta em choque e posta em xeque também pela falibilidade econômica e, inclusive, pela pandemia, porque a virose está muito forte lá e na Europa toda. Amanhã, com certeza, nós colocaremos publicamente o vídeo feito correspondendo aos problemas econômicos, financeiros, éticos, morais, pelos quais a Europa está a passar. E a partir daí resta a expectativa das eleições nos Estados Unidos da América do Norte. Hoje é 2 de novembro, nós vamos chegar ao dia das eleições, ou da computação das eleições nos Estados Unidos da América do Norte. Este escrevinhador apostou 2 sanduíches faz um ano já, em que Trump não seria aprovado e não seria eleito. O escriba não costuma errar. É bem possível que Trump seja derrotado, não que haja uma especial predileção pelo candidato que lhe faz oposição, não há não, mas é apoiado por Obama, inclusive, e o apoio de Obama faz muito vigor na Inglaterra. Havemos de esperar para ver. Tocante ao encerramento da crônica, este escriba se recorda agora, na relação de ideias, que todos nós somos antigos às vezes, amadurecendo outras, mas sempre temos uma imagem dos perfeitos cidadãos e das perfeitas cidadãs, que seriam representativas e representativos dos seres humanos. Por favor, você me dá aquele álbum ali. Obrigado. Muito obrigado. E o escriba, oportunisticamente, tem aqui um álbum maravilhoso das grandes damas do cinema, contracenando, sim, com outros atores que à época eram famosos. Ao tempo, Doris Day, Jane Wyman, Lana Turner, Rita Hayworth, nossa, Burt Lancaster e outros, Janet Leigh, Grace Kelly com Cary Grant. E esses atores e atrizes faziam
e fazem ainda o ideário que os seres humanos têm dos mais bonitos, das mais bonitas, daqueles e daquelas com os quais nós gostaríamos de nos emular ou nos igualar. Nós tivemos épocas famosas no cinema. Hoje parece, o escriba perguntou a uma jovem qual seria o seu ideal de homem bonito hoje, e ela respondeu imediatamente: Brad Pitt. Brad Pitt. E James Bond, na verdade, Connery, era e foi um ideário dos chamados machos, dos homens masculinizados, por certo, que representariam o pináculo da beleza masculina. E o escriba amadureceu naquele espectro em que Connery, fazendo Bond, começava a aparecer a cigarreira de prata, o isqueiro Ronson, a gasolina. Não se usava isqueiro a gás. Os advogados fumavam bastante ao tempo, até se perceber que o cigarro mata. Mas iam às audiências, colocavam cigarreiras de prata sobre a mesa de audiências e o isqueiro Ronson e cigarros, às vezes, feitos sob medida, mais compridos, e com fumo especial. E faziam a média. Hoje há jovens criminalistas que ainda se emulam com as figuras do passado, sentam com as pernas cruzadas, com trajes muito bem afeiçoados, um ou outro fuma ainda. Houve um colega nosso eminentíssimo que entrou no Supremo Tribunal Federal uns tempos atrás, com bermudas. Verdade era que era um sábado, e aos sábados há coisas que se permitem, que não são possíveis nos dias de semana, mas com uma emulação, uma imitação ainda provinda ou advinda daqueles tempos, porque o ser humano sempre procura se adaptar àquilo ou àqueles ou àquelas que lhe pareçam mais bonitos ou mais belas. Exemplo de uma artista de cinema era Marilyn Monroe, quem sabe, que tinha uma pintinha preta ao lado, na face direita ou na face esquerda, o escriba não se lembra bem, mas aquela pintinha fez e foi famosa. E temos exemplos, sim, do passado. E James Bond, Connery, além de tudo, foi, sim, uma efígie a ser imitada por todos aqueles que gostariam de se parecer com o ideal da masculinidade na raça humana. Independentemente disto, James Bond é James Bond. E é exemplo para a Inglaterra da superioridade daquele reino que tem a sua heroicidade voltada ou perdida ou mantida no passado e na nebulosidade do rei Arthur. Conviria que a rainha Elizabeth II, ainda viva e vestindo o azul, que é a sua cor preferida,
conviria que a rainha Elizabeth lhe fizesse uma homenagem, porque Connery já é Sir. Foi ungido como Sir na nobreza inglesa, como outros, Paul McCartney, que tocou no palácio, como John Lennon, que é mundialmente amado e estimado pela maioria daqueles que amam a música dita popular universal. Dito isto, hoje, às 10 horas e 35 minutos, o escriba veio-se fazer este site, vai parar porque não há possibilidade de trabalho externo. Amanhã recompõe a atividade e até amanhã o navio segue seu rumo. La nave va.